Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido no videozinho passado, a gente vai bater um papinho agora sobre documento, a gente vai falar um pouquinho sobre as escolas históricas também e vamos só relembrar algumas coisas que a gente discutiu no vídeo passado. A gente falou um pouquinho sobre a relação entre história e cultura, a gente falou também um pouquinho sobre as características da história, né? O fato, o tempo, a narrativa, e agora a gente tem que começar a pensar sobre o que é o estudo histórico. E tudo começa com um problema. A história, ela é suprassensível. O que é que significa isso? Ser suprassensível significa que ela é uma disciplina que está além dos nossos sentidos. Você não pode ver a história, você não pode lamber a história, você não pode cheirar a história, você não pode provar a história, nem ouvir a história. Ela acontece, mas ela está além da gente, né? Pelo menos além dos nossos sentidos. Então, qual é a única maneira que eu tenho de comprovar uma coisa que aconteceu? Essa única maneira de comprovar é através da documentação ou através do documento histórico. Que é aí que começam nossas chamadas escolas historiográficas, ou seja, uma reunião de teses, uma reunião de ideias, uma reunião de métodos para estudar a história, para analisar os documentos. E a primeira escola histórica a surgir foi a chamada escola metódica ou positivista lá do século XVIII. E essa escola metódica ou positivista, ela levava tão a sério o documento para ela era uma coisa tão importante que ela divide a história em pré-história e história. Então, a partir da escrita, tudo que vem antes da escrita é chamado de pré-história, tudo que vem depois da escrita é a pré-história, levando em consideração que o primeiro texto considerado, né, o primeiro texto que seria considerado ligado à escrita seria a Epopeia de Gilgamesh, que teria lá seus 6.515 anos, ele seria algo em torno do ano 4.500 a.C. Então, tudo antes disso, de acordo com os metódicos, seria pré-história. Então, ironicamente, a pré-história é muito maior do que a história, né? E como estudar a pré-história, então? A principal maneira de estudar a pré-história, que teoricamente não tem documentos de acordo com os metódicos, era através da criação das suas chamadas ciências auxiliares, como a antropologia, como a arqueologia, que talvez seja a primeira grande ciência que vai se perguntar sobre o que é o homem antes da história. Pelo menos ela nasce assim, hoje ela é bastante diversa, mas ela nasce com essa preocupação, né? E a arqueologia, ela pensa o documento de uma maneira diferente, né? A gente imagina documento logo de cara como um pedaço de papel do qual você marca uma identidade ou você descreve alguma coisa. Na arqueologia, o documento principal, o documento são os chamados vestígios materiais. E lembrem, toda sociedade gera um vestígio material. Tudo que o ser humano faz, ele definiu cultura. Em outros momentos aí, cultura é qualquer intervenção simbólica ou material do ser humano na natureza. Todas essas interferências geram uma cultura material. E é a partir dessa cultura material que o arqueólogo vai tentar compreender como é uma sociedade, vai tentar compreender algumas coisas ligadas àquele grupo humano que está sendo pesquisado. Pois bem, a arqueologia começa com uma ciência voltada para a pré-história. Hoje em dia, né, ela é completamente imersa, completamente envolta, não só na pré-história, mas na história também. Mas para os metódicos, a história começa quando começa a escrita, porque é a partir da escrita que a gente pode gerar um documento. Então, o documento para esses caras era extremamente importante. E a gente em história tem um apelidozinho para a história, para a história metódica. A gente chama de história dos grandes homens, porque quando a gente fala em documento, a gente esbarra em outro problema. Um documento pode ser falsificado, você pode gerar um documento falso. E como você confiar num documento, então? Como confiar num documento mais ou menos do que em outro? Existe uma maneira, né? A maneira é você considerar a importância daquele que escreveu o documento. Então, considerando que um camarada importante não teria por que mentir sobre a sua civilização ou sobre a sua condição, a gente considera que talvez o seu documento seja, entre aspas, verdadeiro. Um exemplo disso é Júlio César. Júlio César, o grande general romano que escreveu sobre a Guerra da Gália, né, uma das batalhas que deu fama
a ele, sempre que ele falava sobre as vitórias que ele tinha em cima dos gauleses, que são os grandes inimigos de Roma, pelo menos na França, fabricados por Júlio César, diga-se passagem, né? Eles não eram nem tão grandes assim, mas Júlio César fez parecer que eles eram muito maiores do que eram de fato. Toda vez que Júlio César ganhava uma batalha contra os gauleses, ele falava que os gauleses eram grandes guerreiros, que eram habilidosos e tudo mais, só que no final ele fazia talvez ressalva de que ele havia ganhado, né? De que ele havia sido vitorioso na batalha. E quando os romanos perdiam para os gauleses, a única coisa que ele dizia é: e hoje nós perdemos. Então, esse documento, gerado por Júlio César, ele omite uma série de coisas, como, por exemplo, as condições de vida dos gauleses, como, por exemplo, a condição de vida do acampamento. A gente não tem como saber, por exemplo, como um soldado de Júlio César se sentia no campo de batalha. Qual é a motivação de um soldado raso, romano, num campo de batalha, frio, distante de casa? A gente não consegue pensar sobre essas coisas, né? Então, o grande problema dessa visão da história, dessa visão do documento pensado, feito, construído por grandes homens e que passa pela ideia de verdade, é exatamente isso. A gente não consegue contar completamente a história, né? A outra escola histórica é a chamada escola marxista. E aí, pelo amor de Deus, Marx vai ser um dos caras que fala sobre absolutamente tudo das ciências humanas. Ele aparece em economia, aparece em geografia, aparece em história, aparece em filosofia, mas nós historiadores pegamos emprestadas partes das teorias de Marx, partes das visões de Marx para construir a nossa própria teoria histórica. Como é que a gente construiu isso? A gente construiu primeiro partindo do conceito de luta de classes, né? Marx dizia que o que move a sociedade é um equilíbrio dinâmico de uma luta de classes opostas, né? Do que ele chamava de dialética, né? Dialética entre uma classe que tem, uma classe que não tem, uma classe que manda, uma classe que obedece, e assim vai. Os historiadores se perguntam: será que essa dialética não existe ao longo da história? Ou será que eu não encontro em outros momentos das sociedades humanas essa oposição entre o que tem, o que não tem, o que manda e o que obedece? Então, obviamente a gente encontra. Então, partindo desse pressuposto, se cria uma coisa chamada de dialética histórica, ou seja, o que é que vai gerar o movimento da história, né? Essa oposição, esse equilíbrio dinâmico. E para compreender isso, a gente tem que lembrar que outro conceito que a gente pega emprestado da escola marxista é exatamente a ideia de modos de produção. Então, modo de produção é exatamente como a gente ouve: forma, maneira, jeito, caminho para produzir alguma coisa. Então, os modos de produção são as formas, maneiras, jeitos, caminhos como a sociedade se organizou para produzir os seus elementos necessários. E aí a gente entra no materialismo histórico, né? Ou seja, a sociedade ela só está bem a partir do momento que é atendido todas as suas necessidades. Então, a partir da necessidade, a gente vai ter a organização dos modos produtivos, das forças produtivas para atender isso. Então, teriam 5 modos de produção ao longo da história. O modo de produção comunal, que seria o da pré-história. O modo de produção asiático, também conhecido como a hipótese hidráulica, que seria do Egito e da Mesopotâmia. O modo de produção escravista clássico, que seria o da Grécia. O modo de produção feudal, que é o da Idade Média. E o modo de produção capitalista, que é o que nós vivemos hoje em dia. E você pode estar se perguntando: pô, Marx, ele não falou também sobre o capitalismo, o socialismo, o comunismo como modo de produção? Isso a gente discute em outro momento. A última grande escola historiográfica que a gente tem que falar é a escola chamada de Escola dos Análises, também conhecida como Escola Crítica ou Escola Analítica, alguns chamam de Nova História também, e que ela vai entender o documento de uma maneira diferente. Ela vai olhar o documento e dizer: não, o documento não comprova alguma coisa que aconteceu na história.
O documento tem que me servir como fonte, ou seja, ele tem que contar a história para mim. Eu não vou usar ele para provar uma coisa, eu vou usar ele como ponto de partida, né? E aí, nessa percepção, qualquer coisa pode ser um documento, né? Então, o documento deixa de ser aquele documento oficial, aquele texto clássico e tudo mais, e passa a ser qualquer coisa. Então, um poema pode ser um documento, uma revista pode ser um documento, uma roupa pode ser um documento, uma foto pode ser um documento, a análise de uma pintura pode ser um documento também. Então a gente tem várias formas de documento dentro disso que a gente chama de história dos análises ou história analítica, né? Uma outra coisa é que a história analítica não vai procurar história pela história, certo? Ela não vai olhar para o passado e vai se perguntar simplesmente o passado pelo passado. A ideia é compreender o presente à luz do passado. E para isso a gente se criou um método chamado de pergunta-problema. Então é a partir de questões atuais, a partir da nossa época, que a gente vai se questionar para saber qual é a origem de algum problema. A gente recua no tempo para encontrar qual seria a gênese, qual seria a semente daquela questão. Isso é a chamada pergunta-problema. Um ponto de partida no presente que procura no passado a sua explicação. Ok, doutores? Então, comecem a sugerir vídeos, comecem a sugerir temas, que a gente vai começar a abordar algumas coisas e o nosso próximo videozinho é sobre pré-história, ok? Então, até lá!